como a Sunnah chegou até nós. Ou seja, quais são as etapas da escrita da Sunnah. Os livros mais famosos que lemos nos dias de hoje foram escritos cerca de 200 anos depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porém, isso não significa que a escrita do hadith, a escrita dos ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam só aconteceu muitos anos depois de sua morte, alaihi salatu wassalam. Pelo contrário, durante a sua vida já escreviam partes, trechos daquilo que ele falava, daquilo que os escutavam dele diretamente. Então, levamos em consideração que a primeira etapa da escrita da Sunnah é a etapa da época do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam e as-sahaba, ou seja, os seus companheiros. A etapa da época do profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam e seus companheiros. Ou seja, durante a sua vida, havia entre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam quem escrevia aquilo que ouvia dele. Existe um texto onde o profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam diz assim: não escrevam de mim a não ser o Alcorão, e quem já escreveu algo além do Alcorão, que o apague. Isto foi dito por ele no começo da mensagem, no começo da revelação. Porém, depois ele permitiu que os seus companheiros escrevessem aquilo que eles podiam escrever. Por isso ele disse para Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma: "Uktub fa innahu la yakhruju minhu illa haqq." Ele disse assim: escreva, porque só sai da minha boca a verdade. Ou seja, eu sou inspirado e aquilo que eu falo é revelação da parte de Deus e só digo aquilo que é verdade. Por isso, muitos dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficaram conhecidos por terem escrito aquilo que ouviam do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. Entre eles, Abdullah ibn Amr ibn al-As, que escreveu As-Sahifatu As-Sadiqa, onde tem 400 hadith, 400 ditos do profeta alaihi salatu wassalam. Entre eles, Abu Hurairah, entre outros dos sahaba, dos companheiros do profeta alaihi salatu wassalam. Porém, é conhecido que a principal ferramenta, a principal maneira de transmissão do conhecimento na época do profeta alaihi salatu wassalam não era a escrita, mas sim era a transmissão oral, de maneira que eles memorizavam e repetiam aquilo que eles conheciam. Por isso é dito que em Quraysh, a tribo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entre aqueles que se tornaram muçulmanos, apenas 17 pessoas sabiam ler e escrever. Ou seja, o povo árabe na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não tinha a escrita como tradição, não tinha o costume de ler e escrever, e pouquíssimas pessoas eram alfabetizadas. Eles se apoiavam e se baseavam na memória e repetição para aprender aquilo que chegava a eles de conhecimento, seja o conhecimento religioso através do Alcorão e da Sunnah, sejam outras matérias que poderiam chegar até eles, a poesia, entre outras matérias e ciências. Além disso, leve em consideração que eles não tinham naquela época as distrações e os assuntos que ocupam o nosso pensamento e a nossa memória. Portanto, eles tinham um entendimento puro e uma memória que tinha condições de absorver, de assimilar aquilo que ouviam e transmitir exatamente aquilo que ouviam para as pessoas depois deles. E depois da época do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam e seus companheiros, os seus sucessores, a geração posterior, que denominamos como at-tabi'in, ou seja, os sucessores dos companheiros do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, continuaram a transmitir aquilo que memorizavam
dos ditos do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, e também continuaram a escrever conforme as condições que eles tinham. E ainda se baseavam, se apoiavam na memorização e na repetição daquilo que memorizavam. Então, depois da época dos sucessores, dos companheiros do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, em meados do 3º século depois da Hijra, nós temos a escrita organizada da Sunnah, de maneira que vários estudiosos seguiram os passos daqueles que os antecederam e continuaram escrevendo ainda mais esses textos, porém agora de forma organizada. Então, surgiram os livros, as obras que nós temos impressas até os dias de hoje. No próximo vídeo, irei dizer para vocês quais são essas obras, quais são os livros da Sunnah que existem até os dias de hoje e como sabemos que esses livros são autênticos ou não.